Então vamos lá, vamos serenando os nossos corações, acalmando, né? Toda a pressa, toda a ansiedade, toda a agitação, que às vezes o nosso dia já começou, que a gente já começou várias coisas. Então vamos aí tranquilizando o nosso coração. Não sei aonde vocês estão, mas ouvindo. Aqui eu escuto a natureza, escuto os pássaros. Então, ouvindo, né? Ouvindo os sons que a natureza tem para nos oferecer, ouvindo a palavra, o som da voz de alguém que está perto aí de nós e que nos é caro ao coração. E vamos nos fazendo gratos na manhã de hoje, por podermos estar aqui, por mais um dia de vida, por mais um dia de vida com saúde. E vamos pedindo ao nosso Pai amado a permissão para esta live desta manhã, a sua intuição, a sua mão abençoada sobre todos nós, sobre mim especialmente, para que eu possa, neste momento, dizer não aquilo que eu estudei, não as palavras que eu posso ter visto e me lembrar, mas que Ele me intua a dizer palavras que realmente confortem os nossos corações, que nos façam refletir sobre o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus queridos, então vamos lá, né? O tema proposto para essa nossa conversa de hoje é o bem e o mal sofrer. Esse tema é um itemzinho, está lá no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo grande, mas que tem assim muitos ensinamentos, tem muitas coisas que nos ajudam a refletir, de fato, sobre os rumos da nossa vida, né? Sobre como nós estamos conduzindo esta nossa vida diante dos ensinamentos do Cristo. Eu acho que uma coisa que o cristão e que o espírita, em especial, precisa aprender a fazer é trazer sempre o ensinamento, aquelas palavras lindas que nós lemos num livro do André Luiz, num outro livro do Chico. Chico tem tantos livros psicografados, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras lindas, mensagens às vezes tão confortadoras, mas que a gente pare em alguns momentos para refletir sobre aquelas mesmas palavras, sobre aquele ensinamento diante da minha vida. Ou como eu, Tânia, né, como cada um de vocês tem se comportado, tem agido diante daquele ensinamento no dia a dia da gente, né? Nas pequenas e nas grandes coisas. Nós estamos sujeitos a muito mais erros contra a lei divina, nas pequenas coisas, no dia a dia, dentro da nossa casa, com os colegas de trabalho, enfim. É no mundinho, né? É no processo da nossa vida que nós erramos, que nós burlamos, que a nossa mente arruma mil e uma desculpas para burlar a lei divina, para burlar aquilo que aqui, ó, na nossa consciência já está grafado, que é o correto. Então, que a gente utilize sempre esse evangelho para repensar aquilo que nós fazemos. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã, né? O evangelho traz lá para nós, então, essa análise do que é o bem e o mal sofrer. Então, o que seria, né? O que seria o sofrimento? Como definir sofrimento, né? Diante do Espiritismo. Então, se nós pensarmos no Espiritismo, em tudo aquilo que ele nos apresenta, sofrimento não é uma punição divina, não é o castigo de Deus sobre nós. O sofrimento é uma forma de nós nos corrigirmos. Porque quando está tudo bem na nossa vida, quando as coisas estão acontecendo como nós queremos, quando a vida dos nossos filhos está muito bem, quando o nosso casamento está ótimo, quando as coisas do nosso trabalho estão saindo de acordo com o que a gente acha que está bacana, a gente avalia alguma coisa na nossa vida? Dificilmente. Porque ninguém mexe em jogo que está se ganhando,
né? Então o sofrimento ele vem para que nós paremos e reflitamos sobre a nossa vida, sobre as atitudes que estamos tomando, sobre os sim e os nãos que estamos dando para a vida. Essa é a função do sofrimento e é assim, né, que o Espiritismo define o sofrimento para a nossa vida. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer: onde é que nós vivemos? Que planeta é esse? Já estamos num planeta de regeneração? Num mundo feliz? Não. Estamos ainda num planeta de regeneração e provas. Porque nós somos todos sujeitos em missão? Não. Porque nós somos todos ainda devedores da lei. Porque nós ainda não damos conta do cumprimento da lei de Deus, da forma como ela deveria ser cumprida, da forma como nós deveríamos agir para que esse mundo de fato se transforme num mundo de regeneração, para que nós espíritos consigamos atingir os mundos celestes. Nós vamos conseguir chegar lá, porque nós todos fomos criados para a perfeição possível de cada um de nós. Então nós chegaremos lá. Vai demorar muito? Vai. Mas hoje, no estágio que nós estamos no mundo, então, de expiação e provas. Se ele é um mundo de expiação e provas, ele não é um mundo feliz. Ele não é um mundo onde vigore, o bem seja uma coisa que se perpetuou, né? O bem seja o sentimento maior que esteja em todos os corações. Seja o bem de todos, porque bem, todo mundo quer o bem para si, né? Agora, esse bem que se fala é o bem quando eu penso no bem além do meu próprio umbigo, além daquilo que me é importante, aquilo que eu desejo para eu própria. É o bem visto para todas as pessoas, que às vezes pode nem ser o bem exatamente para mim, mas que é o bem para outras pessoas. Então, esse é o bem desejável. Então, se estamos ainda no mundo de regeneração e provas, o sofrimento faz parte disso. Então a gente tem que fazer escolhas como a gente faz escolhas sempre na nossa vida. Como é que nós vamos passar pelas dificuldades, pelas provas, pelos sofrimentos da vida, né? Nós podemos passar de cabeça erguida, de forma resignada, de forma corajosa, ou nós podemos passar nos lamentando, blasfemando, culpando a Deus ou culpando qualquer outra pessoa que não nós mesmos. Todo mundo é culpado por aquilo que eu estou vivendo. É o meu marido, que é um cara que não ajuda, que é isso, que é aquilo outro, o meu filho, porque, olha, eu queria tanto que ele fizesse tal coisa, mas ele resolveu fazer outra coisa. Então, e aí eu sofro porque ele resolveu seguir o caminho dele, não aquele que eu imaginei que era o caminho que ele deveria seguir, né? Porque a vida me impôs um problema de saúde, e um problema de saúde com o qual eu vou ter que conviver a minha vida inteira. São problemas que eu vou ter que enfrentar. Então, assim, existem duas formas. Ou eu me lastimo, ou eu sou uma pessoa resignada, né? O que é ser resignado? É ficar lá num cantinho e deixar que a vida bata bastante na minha cabeça? Não. A resignação significa assim, olha, esse é o meu problema. No exemplo, eu tenho um problema de saúde que eu vou ter que conviver com ele, até quando Deus quiser, né? A resignação significa entender esse problema, fazer o que eu posso fazer para melhorar desse problema, conviver com as minhas limitações e viver da melhor forma possível, dentro daquilo que eu posso fazer. Quantas vezes nós vemos pessoas, né, que não têm os braços e pintam com os pés, gente, digitam com os pés. Era uma dificuldade grande, não é? Você nascer sem os dois braços, você nascer sem andar. Tem pessoas que não andam, que não têm os braços. Mas elas não desistiram. Elas se resignaram, por quê? Porque elas não se revoltaram contra o mundo, quantos que têm braço. Não, elas se fizeram pessoas e pessoas ativas, pessoas úteis, pessoas que demonstram que são mais do que as pernas ou os braços que lhe faltam. E estão aí, dando exemplo para as outras pessoas. Isso é resignação diante do sofrimento. Quando eu sou uma pessoa resignada, Deus também se faz presente na minha vida, me fortalecendo, me amparando. Quais são os instrumentos que eu tenho que podem me ajudar nesse sentido? A prece, né? É uma delas que todas as vezes que eu me conecto numa prece, que eu me sintonizo numa prece, é só a gente pensar no momento que vai iniciar o Evangelho, por exemplo, agora há pouco. Se nós realmente
naquele momento em que o palestrante diz, feche seus olhos, né, se ligue a Deus nosso Pai, se a gente de fato fizer esse exercício, parar tudo, fizer esse exercício, a gente vai sentir isso lá dentro do Laços Eternos Físico, na casa de cada um de vocês, aonde nós estivermos. Porque a energia divina de Deus está aqui, está em todos os lugares. Ela não está dentro de um espaço físico. Ela está em todos os lugares para que nós possamos receber. Basta que a gente queira. Não é? Então a prece é uma forma de nós conseguirmos esse amparo divino. Né? A prece é aliada a uma fé na minha capacidade de fazer coisas, na minha capacidade de fazer outras coisas, mesmo não tendo aqueles braços, como no exemplo que eu dei, daquele rapaz. De digitar, de pintar, mesmo não tendo aqueles braços, de dizer palavras de conforto, porque eu posso. A minha cabeça funciona bem, a minha boca também, são os braços que eu não tenho, ou são as pernas que eu não tenho. Mas eu posso. Né? Eu tenho outras qualidades, Deus me deu outros dons, então vamos manifestar esses outros dons. Porque na medida que eu faço isso, né, eu animo outras pessoas, eu trago a energia das outras pessoas para mim. Eu alivio o meu fardo. Porque a gente não pode esquecer, né? Cada um de nós tem um fardo para carregar, mas ele nunca é mais pesado do que a possibilidade dos meus ombros para carregá-lo. Então, fé, né? Então, a prece aliada a esta fé, a fé na minha capacidade de fazer outras coisas e a fé em Deus, né? Nesse ser de bondade, esse ser de justiça e de amor. Se eu creio nesse ser de bondade, justiça e amor, por que eu acho que ele faria para mim, que ele traria para minhas costas qualquer peso que eu não pudesse carregar ou pelo qual eu não precisasse passar para o melhor do meu próprio espírito, de mim mesma? Eu não posso acreditar num Deus que, sob qualquer circunstâncias, queira o meu mal. Ele me escolheu, né, de vítima, né, o bode expiatório da vez. Eu vou usar a Tânia lá de bode expiatório. Ele não faz isso com nenhum de nós. Ele criou a todos nós para a perfeição, ele criou todos nós para sermos felizes. Mas isso, né, a caminhada para isso, o processo para isso é de cada um de nós. E sofrer mais ou menos depende da forma como nós vamos enxergar isso. Ele deixou para nós um guia, não é? O Evangelho de Jesus Cristo, ele mandou o Filho dele. Ele mandou o Espírito de mais luz, o Espírito mais perfeito que esse planeta já viu, vir aqui encarnar entre nós. Sempre que eu penso nisso, em Jesus encarnando entre nós, eu fico imaginando a gente convivendo no meio da Cracolândia. É um exagero, mas é assim, é a forma. Para mim é um lugar pesado, é um lugar denso, de uma energia muito densa, um lugar muito triste de se estar. Para um espírito da magnitude de luz de Jesus, viver entre pessoas tão imperfeitas quanto nós deve ter sido muito difícil. Mas a capacidade de amor que ele tinha, a grandeza de amor que ele tinha, superava essas coisas. Ele conseguia nos ver como crianças incultas, como crianças ainda ignorantes dos processos da vida. E ele se dispôs a nos ensinar esses processos. Ele se dispôs a nos ensinar uma maneira de vivermos, de encararmos a vida, de resolvermos os nossos problemas com menos pesar, com menos dor. Então ele deixou para nós o manual. Que manual é esse? O Evangelho de Jesus. É a doutrina moral de Jesus, está lá no Evangelho. Está lá na Bíblia, né? Na Bíblia, no Novo Testamento, no nosso caso espíritas, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós estudarmos aquilo, nós estaremos tendo um roteiro, um guia para melhor seguir a nossa vida. E aí, melhor passar pelas nossas provas, que eu vou chamar aqui, segundo o item que nós estamos estudando, do bem sofrer. Né? Lidar com aquelas situações, não como, como eu sofro, mas assim, Senhor, o que eu preciso aprender com essa dificuldade? Como eu posso ser útil, apesar desta minha dificuldade? São estas as perguntas que nós devemos fazer para o nosso Pai.
E todas as vezes que nós fazemos essa pergunta e nos colocamos nessa disposição, sem dúvida alguma, os nossos sofrimentos vão deixar de acontecer, vão deixar de existir, ele vai tirar o fardo das nossas costas? Não. Não. Nenhum dos grandes nomes, nenhum dos grandes portadores da palavra do Cristo que nós conhecemos tiveram uma vida fácil, gente. Quem já leu alguma coisa, ou quem lembra de alguma palestra que já ouviu falando sobre a vida de Francisco Cândido Xavier, sabe da dificuldade que foi a vida daquele homem. E o quanto ele ajudou, o quanto ele se dispôs a trabalhar. E mesmo enquanto ele trabalhava, as dificuldades estavam lá. Será que elas não seriam piores? Se ele tivesse, ao invés de ajudado, contribuído na tarefa, assumido a tarefa que ele veio aqui fazer, que ele tivesse ficado se lastimando, se ele ficasse o tempo todo dizendo que Deus não gostava dele, que como ele podia ter tirado a mãe dele e dado aquela madrinha para ele, dado uma madrasta que teve mais filhos, que depois deixou mais um monte de irmãos para ele cuidar, dado aquele problema na vista dele, enfim, e todas as outras coisas que ele foi vivendo durante a vida. Mas ele não reclamou, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento que a vida lhe impunha. A vida foi lhe dando outras possibilidades. E o carinho, o amor que ele recebia da espiritualidade das pessoas que ele ajudava, o mantinham vivo, o fortaleciam, com certeza. Por isso que eu falei que a gente tem sempre duas escolhas. A gente não pode se livrar do sofrimento, porque ele faz parte desta nossa vida. Ele faz parte de acordos, muitas vezes, que nós fizemos. Muitos de nós temos a sorte, a felicidade de indo para a pátria espiritual, né? Quando normalmente a nossa consciência se alarga um pouco, né? É como se tirasse um véu de sobre os nossos olhos e a gente pudesse enxergar de fato todos os equívocos que nós cometemos aqui encarnados. E aí lá a gente vive numa outra atmosfera, mais tranquila, mais solidária, isso, né? Se a gente não está no umbral, se a gente já passou pelo umbral, e mesmo para os momentos que precisemos estar no umbral, ele também nos serve para que a gente possa refletir, para que a gente possa perceber o quanto tempo a gente perdeu, né? Com egoísmos, com futilidades, com vaidades que não nos levam a lugar nenhum. E o momento que a gente de fato observa isso, percebe isso, a gente é recolhido, a gente é amparado. E a gente começa uma outra etapa, onde a gente vai se firmando nesses conceitos do que nós de fato devemos fazer para progredir. Ok, firmou isso lá, plano espiritual. Então a gente tem uma possibilidade de um acordo. Então vamos lá fazer um acordo, né? Vamos fazer um acordo. Vamos aqui conversar, Tânia. Olha, você sabe que você aqui não deu muito certo, que esse caminho que você seguiu não foi melhor. Então vamos traçar aqui um novo caminho. E é traçado esse caminho muitas vezes em comum acordo conosco. E a gente volta. Então, aquilo que a gente acha que é peso nas nossas costas, não foi jogado nas nossas costas de qualquer jeito. Foi traçado para a possibilidade que as nossas costas tinham de carregar. Não foi ao acaso, né? Quando nós estudamos, quando nós paramos, esta é uma outra forma da gente bem sofrer, vamos dizer assim. Quando nós paramos para estudar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aonde nós sabemos, porque nós sabemos, né? Aonde nós falhamos com a lei divina. Quando a gente para avaliar aquilo, quando a gente lê um texto desse, para avaliar a minha atitude diante daquilo, eu vou poder observar aquilo que em mim, puxa, isso já está superado, isso para mim já é uma coisa bacana, eu já dou conta disso. Vamos pensar no exemplo mais fácil. Eu nunca fumei cigarro, né? Eu pouco bebo, eu bebo muito pouco, tomo uma cerveja de vez em quando, mas uma cerveja, eu não tenho assim, aquele desejo do vício do álcool ou do cigarro, porque eu já devo ter feito isso lá atrás muitas vezes, já devo ter quebrado a cara e aprendi, então já está incorporado. Não são coisas
com as quais eu, nesta existência, precise ainda brigar. Tenho que brigar com um monte de outras coisas. Então, aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já incorporou no nosso inconsciente, elas estão resolvidas. Mas tem outras tantas que a gente sabe que não. Então, a gente precisa olhar para elas. E a gente, pondo foco nessas coisas, a gente vai, através do remédio da fé, através do fortalecimento do Evangelho, a gente vai conseguindo resistir a estas coisas, se fortalecer com estas coisas. Quando a gente não acredita em nada, quando a gente não acredita nessa nossa fé, quando a gente acha que tudo isso é balela, nós estamos torcendo contra nós. É a mesma coisa que um paciente que está doente e ele está lá fazendo um tratamento, mas ele não acredita no remédio que ele está tomando. Ele acha que aquilo não vai dar certo. Ele é o primeiro que está torcendo contra ele mesmo. É o primeiro que está torcendo contra a cura dele, porque ele não crê naquela possibilidade. Assim somos nós. Se nós não cremos na nossa possibilidade de resistir àquele mal, de fazer diferente, de brigar contra aquela doença, de lutar contra aquela situação, às vezes no lar, que é difícil, né? Contra aquele companheiro, aquele filho, que são pessoas difíceis de lidar, contra aquele chefe, aquela situação que é criada lá, de lidar com aquilo com paciência, com simpatia, com bondade, com benevolência, tentando enxergar os aspectos positivos daquela situação, daquela pessoa, eu seria o primeiro a estar torcendo contra mim mesma. Tem uma história que a gente pode associar a nossa situação aqui, que diz o seguinte, que um servo devia uma quantia muito grande para o seu senhor. Esse senhor, que era uma pessoa muito bondosa, um dia chegou para ele e disse, olha, se você conseguir me pagar nesse espaço de tempo 1/100º de tudo que você me deve, eu vou quitar a sua dívida. Gente, quem de nós nessa situação, que devêssemos muito, e esse credor nos dissesse, olha, se você, nesse espaço desse ano, você me pagar 1/100º do que você me deve, daqui no espaço de 2 anos, num tempo possível de que a gente execute isso, se você pagar isso, eu vou quitar todo o restante da sua dívida, você está livre. A gente não moveria céus e terras, não trabalharia dia e noite, a gente não faria qualquer coisa para conseguir essa quantia e se liberar dessa dívida. Essa é a proposta que Deus faz para nós, quando nós chegamos aqui. Olha, os seus débitos para com a lei são imensos. E são imensos, gente. Se Jesus diz que toda vez que alguém ofende o outro, né, ele diz lá, diz raca para o outro, que você chama o outro de idiota, que você diz para ele que ele é um imbecil, por exemplo. E a gente diz muito mais coisas e faz muito mais coisas, não é? Se todas as vezes que isso acontece, nós estamos angariando mais um débitozinho para com a lei, fora todos os outros, fora todos os nossos atos de preguiça, de má vontade, de falta de benevolência para com os outros, de julgamento precipitado, de preconceito para com os outros. Os nossos débitos para com a lei, as nossas falhas para com a lei são imensas, se nós pensarmos por aí. Mas Deus diz para a gente o seguinte, olha, a tua lista aqui, a sua capivara aqui é gigantesca, mas vamos fazer um acordo, né? Vamos aqui traçar um plano para você. Se você reencarnar, se você voltar agora consciente de tudo isso, e você conseguir, né, dar conta que desse plano que a gente está fazendo, eu vou quitar todas as suas dívidas. Quem não teria a disposição de fazer isso, de passar pelos sofrimentos que temos? É que aí a gente tem que fazer uma diferença, não é? Entre aquele que é materialista e aquele que acredita na continuidade da vida, que a única coisa que nós perdemos é o corpo físico, que é um instrumento, é uma ferramenta para esta existência. O materialista vai dizer, mas o que vai me adiantar? Passar uma vida inteira de privações, passar uma vida inteira aqui de sofrimentos, de dificuldades nos meus relacionamentos. Para quê? Se ele só acredita que a gente nasce, cresce, vive, envelhece, morre ou nem envelhece e morre. E acabou, e a gente vira adubo
para ele realmente fica muito mais difícil de compreender isso. Mas para aqueles que acreditam na palavra do Cristo, para aqueles que acreditam na mensagem que o Espiritismo nos traz, de que a vida continua. Isso aqui é só um momento, uma ínfima parte. Não importa que eu vá viver 90 anos. É uma ínfima parte pensando na imortalidade da minha alma. Então, se eu der conta nessa existência que para mim está sendo difícil, que está sendo me exigido muita resignação, muita tolerância, muita paciência, muito bom senso. Se eu conseguir isso, possivelmente porque lá atrás eu desperdicei todas essas coisas, não é? Então, eu vou estar no caminho certo. Eu vou estar conseguindo, pensando dessa forma, eu vou conseguir mais facilmente lidar com essas coisas. Esse fardo vai ficar mais leve, né? Porque eu vou entender a minha necessidade disso e vou entender a minha possibilidade de viver com essas coisas. Tem algumas outras coisas que a gente podia pensar, né, um pouquinho, dentro desse mesmo tema, que podem nos ajudar a refletir sobre mais algumas coisas desse bem ou mal sofrer. Por exemplo, existem algumas pessoas que, ou pela crença religiosa, normalmente sim, elas querem agravar as suas provas. O que nos diz o Espiritismo a respeito disso? Que Deus não pede que a gente agrave prova alguma. Se a gente der conta da nossa própria prova, daquilo que já nos foi estipulado, que ótimo, está de bom tamanho. Que alegrará a Deus se esse nosso sacrifício maior for em benefício de alguém. Se eu impor para mim algum sacrifício que possa reverter no benefício de alguém. Então vamos pensar, minha vizinha está lá com a mãe dela doente e ela é sozinha e eles estão tendo dificuldades com quem vai poder ficar no hospital com essa mulher. E eu posso, e aí eu me proponho a dormir algumas noites lá no hospital. Eu estou fazendo para mim um sacrifício pessoal de dormir menos, de me desgastar um pouco lá, sim. Mas esse sacrifício é agradável a Deus. Porque eu não estou ficando acordada só para dizer que eu estou aqui fazendo um sacrifício. Sacrifício para quem? Deus não precisa do meu não sono. A não ser que eu use esse meu não dormir, né? Esse sacrifício do meu corpo físico, que Ele me deu perfeito e que eu devo manter perfeito para o meu trabalho pessoal, para o meu crescimento pessoal e para a ajuda do outro. Então eu não preciso adoecer o meu corpo físico, martirizar o meu corpo físico como um sofrimento maior, porque isso vai agradar a Deus, porque não vai. Ele quer que eu cuide desse corpo. E que todo sacrifício que eu impuser a esse corpo, né, seja para a ajuda do outro. Que o sacrifício maior que Ele quer que eu imponha a mim, seja o sacrifício de dobrar o meu próprio espírito, o meu próprio orgulho. A minha vaidade, a minha preguiça, a minha má vontade. Isso sim. Isso Ele quer que eu dobre. Ele não precisa que eu martirize o meu corpo físico para dizer que eu amo, para oferecer alguma coisa a Ele. Uma outra coisa que, entre esse bem e mal sofrer, que também às vezes nos perturba, é o sofrimento de alguém que nós amamos, né? No Evangelho ele fala sobre abreviar a passagem de uma pessoa que está sofrendo. Então eu tenho lá um parente que está entubado, que está lá no hospital, que os médicos já desenganaram, que não tem o que fazer. Desliga seus aparelhos. O que nos diz o Espiritismo a respeito disso? Não. Nós não temos o direito. Ai, Tânia, mas ele está sofrendo tanto, ele pediu tanto, ele sempre disse que se ele tivesse uma situação assim, que ele não queria ficar nessa situação. Ele disse porque possivelmente ele não tivesse a compreensão do que pode significar para ele aqueles minutos a mais, aquelas horas a mais, aqueles dias a mais. O Evangelho traz uma frase bonita dizendo que Deus pode levar um homem à beira de um abismo e depois retirá-lo de lá se Ele quiser. E retirá-lo de lá de pensamento transformado. Quem nos garante que estas horas, que esses dias, que esses minutos a mais de sofrimento para aquela pessoa não seja de livramento para ele, de libertação de séculos a mais de sofrimento?
que ele pode vir a perceber determinadas coisas, ele pode recobrar a consciência e perdoar alguém, receber o perdão de alguém. Minimamente perceber, se dar conta daquilo que ele fez de contrário à lei divina durante a vida dele. Então ele já vai sair daqui com uma consciência diferenciada. Ao passo que se eu abreviar a passagem dele achando que eu estou aliviando o sofrimento daquele meu irmão, eu só estou prejudicando a vida dele. Só estou trazendo para ele mais motivos de sofrimento. Ao contrário disso, existem pessoas que dizem assim, bom, se Deus é justo, se as pessoas são merecedoras das provas que têm, então eu não tenho que fazer nada para facilitar que aquela pessoa dê conta da sua prova. E aí eu vou tentar botar mais algumas pedrinhas lá nas costas dele, que é para dificultar um pouquinho mais, para ele ser ainda mais... para que a prova dele seja cumprida ainda com mais louvor. Não nos compete fazer isso. Se nós podemos ajudar a diminuir o sofrimento de alguém, se nós podemos ajudar na prova do outro de alguma forma, o amparando, fortalecendo, enfim, de alguma forma eu posso ajudar, não é tirar das costas dele e trazer para a minha, mas ajudá-lo a carregar, que bom. Se eu não posso, também não devo fazer nada para aumentar o sofrimento, o sacrifício daquela pessoa. Bom, nós temos aqui 2 textos que eu queria discutir com vocês, que eu queria ler junto com vocês, que são bem interessantes, que nos fazem refletir de novo sobre esse mesmo tema, do bem e do mal sofrer, né? Do que o sofrimento faz parte da vida de todos nós. O sofrimento faz parte, às vezes, até da forma como nós vemos a tal da felicidade. Né? Aonde é que nós colocamos a nossa felicidade? O que é ser feliz para nós? Porque, às vezes, o nosso sofrimento está muito ligado, e aí está lá no capítulo 5 também, nas causas das aflições, né? Esse nosso mal sofrer, essa tristeza, essa angústia toda, está ligado ao lugar aonde eu coloquei a minha felicidade. Ela está onde? Ela está em coisas que são materiais, efêmeras e que eu vou deixar para trás quando eu me for? Ou ela está em conquistas do meu espírito? Ela está em valores, em sentimentos, em afetos que eu vou carregar comigo, seja lá para onde eu for. Então, essa é uma outra avaliação que a gente precisa fazer. E aqui, no livro Pão Nosso, o Emmanuel nos traz uma reflexão bem interessante. Pelo adiantado ali da hora, eu vou dar uma lidazinha no resumo aqui. Tá? Ó. Ele começa dizendo assim, ó, que os grandes pregadores do Evangelho foram sempre tidos à conta de expressões máximas do cristianismo, mas que isto ocorreu quando eles se fizeram instrumentos da verdade, ou seja, quando eles vivenciaram o que eles pregavam. Ninguém precisa de decoradores da Bíblia, de pessoas que sabem que eu fale do capítulo 5 e a pessoa sabe dizer tudo que tem lá no capítulo 5. E daí? Se ela não vivencia nada disso, se ela não para avaliar nada daquilo que ela faz diante desse capítulo 5, está adiantando? Eu sou um homem de fé, eu sou um homem que estou construindo a minha vida sobre uma rocha, eu estou construindo as minhas relações, o meu legado sobre essa terra de uma forma definitiva, de uma forma concreta, baseado nesses ensinamentos que eu tanto digo acreditar. É isso que ele vem trazer aqui para a gente. Daí, pois, podemos concluir que homens de fé não são aqueles de palavrosos e entusiastas, mas os portadores de atenção e boa vontade com as lições do Mestre Jesus, examinando o conteúdo espiritual para aplicá-los no seu esforço diário, no seu dia a dia, em todas as pequenas e grandes coisas que nós precisamos fazer. Emmanuel diz que todos os homens no campo do serviço evangélico alcançarão maravilhas no mundo interior, no mundo da fé. Mas, porém, o homem moderado que, registrando esses ensinamentos, cuidar de forma desvelada da solução de seus problemas do dia a dia ou da ocasião, sem deixar que suas edificações individuais, o seu fazer estejam distantes das bases do ensino do Cristo.
este homem sim terá o seu valor aumentado. Ele reforça a mesma coisa. Quem é o homem? Quem é o grande cristão? Quem é de fato o homem de bem? Não é aquele que sabe falar bonito, não é aquele que está no centro toda a palestra, não é aquele que colabora com o centro, não é aquele que vai em todas as missas, que comunga todos os domingos, que jejua não sei quando. Esse não é o homem de bem, essencialmente. O homem de bem, que pode sim fazer essas coisas, busca neste ensinamento a base, o alicerce para todas as suas atitudes, para todos os sims e para todos os nãos, para todas as pequenas coisas que ele faz. É o homem que percebe que ele não é um ser sozinho, que ele precisa do outro para a construção de si próprio. E quando ele percebe isso, ele tanto dá de si como ele recebe do outro e se sente fortalecido e se sente muito mais confiante para todos os embates que a vida, por certo, vão oferecer a ele, como oferece a todos os seres humanos. Nos faz um lembrete para nós que nos dizemos pessoas de fé, que o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas que aprendiz nenhum deve esquecer o valor do silêncio, a seu tempo, na obra do aperfeiçoamento de si mesmo. Eu preciso aprender isso aqui, viu? Porque eu falo bastante. A fim de que a ponderação se faça ouvir em nossa alma. Às vezes nós precisamos calar, silenciar, pensar sobre determinadas coisas que estão nos acontecendo, pensar sobre aquele ensinamento que nós lemos, sobre aquela palavra, sobre aquela frase, sobre aquele texto lindo que nos saiu quando nós abrimos o Evangelho supostamente ao acaso. Para que nós possamos agir com ponderação, né? Porque aqui a gente, quando fala muito, né, às vezes a gente pode não pensar naquilo que está falando e pode não pensar na atitude que está tomando. Por isso que ele nos chama aqui a atenção para esse silêncio necessário que traga a nós essa ponderação. Agindo assim, não passaremos por intempéries que nos façam sofrer, pouco provável. A dor ainda é companhia da caminhada terrestre. Mas agindo de acordo com estas observações do amigo Emmanuel, sofreremos bem ou de forma bem mais resignada, compreendendo as dificuldades vivenciadas. Não vamos nos livrar dos sofrimentos, gente, até porque isso não seria positivo para nós. É a mesma coisa que nós termos lá os nossos filhos e aí a gente poupá-los de todos os sofrimentos da vida. Isso vai ser benéfico para ele? Não, não vai. Da mesma forma, Deus não vai nos privar dos sofrimentos, das dificuldades, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos ser mais talhados ao sabor dessas dificuldades. A Meimei também traz um texto muito bonito neste livro, ó, Espírito da Verdade. E ela fala especificamente sobre esse item 25. E eu também dei uma resumida nele, tá bom? Então ela começa assim, ó. Não percas as horas benditas, nós estamos falando de bem e mal sofrer, né? Não percas as horas benditas sofrendo, desejando a morte, porque nossos amigos não nos compreendem. Não temos a compreensão dos mais amados. Não nos percamos nos laços do desespero. Olhemos para trás e veremos aqueles que um simples sorriso seria como o brilho de uma estrela. Veremos então irmãos de cabelos brancos, jovens, crianças que poderiam ser os nossos filhos, todos em profundo sofrimento, que não nos pedem mais do que um pão para matar a fome, ou uma palavra de esperança para aquecer a sua alma. Não percamos o tesouro das horas em aflição sem proveito. Pode ser ainda hoje o apoio dos que esmorecem, ou a luz dos que jazem nas sombras. Sai, pois, de ti, para conhecer a glória de amar. Enquanto a gente fica chorando sobre as nossas próprias feridas, chorando sobre as nossas dificuldades, chorando sobre aquilo que nós gostaríamos que fosse diferente e não é, existem pessoas ao nosso redor,
Às vezes dentro da nossa casa, às vezes da nossa família, às vezes o nosso vizinho, às vezes o nosso colega de trabalho, que precisa muito simplesmente de que a gente olhe para ele, de que a gente diga para ele uma palavra de conforto. Esse texto termina assim, ó. Perceberás então que a existência na Terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor como quem anda fazendo sol nos caminhos da vida, e encontrarás, mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que te não amam agora, amando-te muito mais, por te buscarem a luz no instante do entardecer. Nós sempre podemos nos fazer luz, nos fazer sol, como ela diz aqui no texto. Mesmo que a vida não se apresente a cada um de nós da forma como nós gostaríamos. Aproveitemos todas as oportunidades para sermos sol, para sermos luz, porque aí esse mesmo sol que brilha aqui, ó, todos os dias, e que muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está tão perdido em outras coisas, está tão ensimesmado na nossa tristeza que não percebe as bênçãos que Deus manda sobre nós todos os dias. Saiamos de nós então, meus amigos, olhemos para o lado e possamos fazer algo por alguém que neste exato momento, com certeza, está vivendo uma dor às vezes maior que a nossa, uma perda, um sofrimento, um descaso muito maior que o nosso. E que o nosso conforto, que a nossa palavra, que a nossa ligação pode ajudá-lo. E com certeza trará para o nosso coração um imenso conforto. Que Deus fique com todos nós, não só nessa manhã de sábado maravilhoso, mas em todos os dias que restarem as nossas vidas. Pai de infinita misericórdia, agradeço imensamente, Senhor, a oportunidade de mais uma vez estar aqui, de mais uma vez poder falar em Teu nome, Senhor. E rogo que o Senhor possa me chacoalhar todas as vezes que forem necessárias, para que eu perceba quantas bênçãos ao meu redor, quantos motivos de gratidão, com algumas coisinhas que podem às vezes machucar o meu coração. Que eu possa ser sempre grata e que esta gratidão, que este olhar possa me fortalecer para todos os embates que eu precise viver, que cada um de nós precise e tenha que viver nos dias que estarem nessa vida. Que assim seja, graças a Deus.